Fala galera, beleza? Aqui continuando o nosso workshop. Hoje a gente vai falar sobre mapeamento aéreo com drone. Vamos dar um pouco de ênfase na geologia. Nós escolhemos dois casos para discutir um pouco, baseados em duas publicações recentes, 2017 e 2018, em duas revistas internacionais muito bem conceituadas, onde esclarecem algumas coisas e algumas dúvidas que, às vezes, nós mesmos que já utilizamos o equipamento há algum tempo ainda temos dúvidas sobre algumas coisas. E esclarece de maneira geral e bem clara para pessoas que ainda querem entrar nessa área, que tem algumas dúvidas ainda que são pouco esclarecidas ou não esclarecidas, o que pode ser feito, o que pode ser realizado com um drone na área de geologia, ou na topografia, ou na de meio ambiente, e por aí vai, certo? Mas antes de começar, como eu falei ontem, vocês poderiam mandar algumas dúvidas e algumas pessoas enviaram, então vou esclarecer algumas coisas sobre a questão topográfica com drones, principalmente topografia com drones e a topografia tradicional, que foram as maiores dúvidas que foram enviadas para a gente, tá bom? Então, vou começar. Isso vai servir para todo mundo, até para você que não mandou as dúvidas, vai servir bastante também. Bom, a primeira coisa, a topografia realizada com drones, VANTs, por assim dizer, RPAs, né, falando de nomenclaturas, quando comparada com a topografia tradicional, possui o mesmo grau de confiabilidade técnica, tá? Sendo ambas processos válidos tecnicamente. A diferença principal que deve ser levada em consideração na escolha dos métodos é a precisão, visto que a topografia tradicional tem precisão milimétrica e a topografia com VANTs, com drones, RPAs, usualmente, centimétrica. Tá? Para 90% das aplicações, a precisão atingida com os drones e VANTs, né, atendem os requisitos de precisão cartográfica que nós temos no Brasil. Todas as instruções normativas advindas do IBGE, do Exército, etc., são atingidas com essa precisão, a parte RMS, e etc., tudo está em conformidade, tá bom? Dessa forma, né, assim sendo, quando se precisa de uma acurácia ainda maior, pode-se aumentar o número de pontos de controle e de check no local de levantamento com GPS geodésico. E, dessa forma, a gente consegue aumentar ainda mais a precisão desses levantamentos com drone, né, a aerofotogrametria com drone, para topografia ou topografia com drone, e aí a gente consegue atingir uma precisão que chega a ser milimétrica, tá? Vale ressaltar que nós podemos validar os produtos cartográficos gerados por drones através das instruções normativas e outras instruções que são requeridas no processo de aquisição e apresentação dos dados. Isso vai depender dos órgãos ou do órgão. Isso vai depender da equipe, vai depender do porquê. Por exemplo, a gente não pode apresentar para estradas uma precisão centimétrica, né? A gente sabe que o mínimo possível tem que ser levado em consideração. Não que as outras não tenham, mas só exemplificando, tá bom? Bom, algumas pessoas fizeram algumas perguntas sobre os drones e nós classificamos como mitos e verdades para que a gente possa discutir isso aqui, que não nos estendêssemos muito, mas que nós pudéssemos esclarecer para todas as pessoas algumas questões que foram levantadas para a gente. Bom, um mito muito dito é que é muito fácil de fazer, muito simples. Você só joga o equipamento lá para cima, ele vai fazer tudo, e aí quando você baixa, joga aqui num programa na internet ou num programa que você baixa ali, ou compra e vai estar tudo bem. Isso é balela. Sinceramente, assim, você profissional tem que pensar em se especializar, porque existem muitos problemas advindos, principalmente
da parte de aquisição e processamento que pode encarecer e que pode levar você a pagar por esse projeto que você pegou. E aí a gente não vai comentar, mas a gente sabe que tem muita gente que pega projetos extremamente baratos, que coloca o valor desse tipo de projeto abaixo do valor do mercado e acaba se dando muito mal. Uma dica que eu sempre dou para os nossos seguidores, para aquelas pessoas que nos procuram, o que é que eu devo fazer se eu quero entrar nesse mercado? Se especialize. Procure uma escola, faça um curso de drone, seja com a Drone Valk, seja com outras escolas, mas procure uma escola e se especialize, tá bom? É comum, né, as pessoas vincularem o trabalho de engenharia, essa parte de mapeamento aéreo, com o hobby de pilotar um drone. Muitas vezes o cliente questiona, quando liga para a gente, ele questiona o fato de um parente, né, um tio, um primo, ter um drone que pagou X reais e como ele vai pagar 5x reais pelo serviço, ou dólar, ou sei lá, o que é que vocês cobram aí. E isso é muito comum, né? A gente sempre fala que na topografia sempre existiu e existe isso, né? Eu lembro que, por vezes, as pessoas ligam para a gente perguntando sobre levantamento topográfico. Quando a gente levava o valor, a pessoa falava assim, mas Zezinho aqui, que mora na rua de trás, faz esse levantamento rapidinho com GPS e cobra, sei lá, 500 reais. E a gente sempre pedia para a pessoa e pedia para Zezinho fazer, e essa pessoa sempre voltava. Então, aí vai uma dica também para que você que tem um drone, que acha que está pronto ou que está pronto, quando você for entrar no mercado, entre no mercado como uma pessoa valorizando o serviço que você está fazendo, tá bom? Porque quando você se desvaloriza, você desvaloriza o serviço dos outros também. Tá certo? Bom, é um trabalho de mapeamento aéreo. O drone é apenas a ferramenta. Isso é interessante levar para vocês, porque realmente o drone é uma ferramenta. Ou seja, ele é o meio, não é o fim. Certo? Não adianta você ter uma ótima ferramenta em mãos se você não souber utilizá-la, se não souber extrair ótimos dados e fornecer ótimos produtos. Eu estou levando isso aqui, gente, porque o que mais a gente vê hoje em alguns grupos de drones são como fazer o processamento, como aplicar filtros para que um lugar que tem uma área muito homogênea, vou falar bem, não grosseiramente, mas de maneira bem simples, começa a ter muito buraco no processamento e as pessoas não sabem o que fazer. Isso normalmente são pessoas que começam realizando esse tipo de trabalho sem a preparação correta no caso de conhecimento técnico para realizar esse tipo de levantamento, tá? O mapeamento aéreo com drone não é um trabalho artístico, né? É um trabalho da área de engenharia, ou da geologia, ou das geociências, ou das engenharias, por assim dizer. Tá bom? Não são fornecidas imagens aéreas, mas, no final das contas, o que a gente fornece são dados. São indicadores qualitativos e quantitativos para uma gestão estratégica, geralmente do terreno. Isso seja para corte e aterro, seja em mineração, seja em modelagem geológica, seja para topografia na área de engenharia ambiental, enfim. Mesmo que você não aplique nessas áreas que eu estou falando aqui agora para vocês, no final das contas vocês vão estar entregando dados para a gestão estratégica de terreno ou daquilo que vocês estão levando como conhecimento. Beleza? Bom, precisão e acurácia foi uma pergunta muito recorrente dentro daquilo que a gente começou a falar no dia de ontem. Então, é muito comum a confusão entre esses dois termos, né? Precisão e acurácia. Esse, na verdade, é o ponto mais importante de um trabalho de mapeamento aéreo. A confiabilidade dos dados, que nada mais quer dizer qual é o nível de confiança dos produtos apresentados, né? Qual a segurança que uma empresa de engenharia, por exemplo, pode ter a utilizar dados como base em seus projetos. Isso é uma pergunta muito recorrente, né? O mito está em dizer que os produtos são acurados
sem a utilização de pontos de apoio em solo. Isso é muito interessante, né? Porque nós precisamos dos pontos de controle e dos pontos de cheque. Não há como atestar a confiabilidade, o nível de confiança do projeto, se não forem utilizados pontos de apoio em solo. Isso é real. Além disso, é importante exigir os relatórios de processamento dos pontos de apoio e da aerotriangulação, que é feito um processamento das imagens. Então, se você, que é dono de empresa, que já solicitou esse tipo de levantamento anteriormente, ou que pretende solicitar, preste bem atenção. Relatório de processamento dos pontos, desses pontos de apoio e a aerotriangulação realizada no processamento dos dados, no processamento das imagens. Você que é profissional, que está entrando nessa área, especialize-se, mais uma vez, especialize-se, para que você possa realizar o melhor serviço possível e para que, no final das contas, de maneira bem simples também, direta, você não queime outros profissionais porque você não se especializou para fazer aquele serviço especializado de drone na topografia, na geologia, no meio ambiente. Tá bom? Bom, continuando, outro mito, outra coisa é atestar a acurácia dos produtos finais sem a utilização dos pontos de cheque, que são os pontos de verificação, né? De maneira geral, muita gente tem dúvida sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Dentro desses pontos de apoio que eu falei anteriormente, existem dois tipos, que são os pontos de controle e os pontos de cheque. Basicamente, um ponto de controle é utilizado no pós-processamento das imagens. Já os pontos de cheque ou de verificação não são utilizados no processamento. Eles são utilizados para comparar uma medida ou um ponto em solo com o mesmo ponto na imagem, para fazer a verificação. Tá? O mito é apresentar o relatório de processamento apenas com um ponto de apoio e dizer para o cliente, chegar para o cliente e falar que essa é a acurácia do projeto. Quando os pontos de controle são inseridos nas imagens na aerotriangulação, quando nós estamos realizando o processamento das imagens, eles participam de um processo estatístico chamado ajustamento das observações. Tá? Prestem bem atenção nisso. Basicamente, nesse processo, os pixels das imagens são corrigidos através dos pixels com as coordenadas conhecidas em solo, com os pontos que nós fizemos ao longo do terreno, que são os pontos de controle. Nesse processo, todas as observações, os pixels, são influenciados pelos outros. Uns pelos outros, desculpa. Ou seja, ao inserir um ponto de controle, ele será influenciado pelo processo e não será o mesmo no final do processo. Ou seja, o dado de entrada vai ser diferente desse mesmo dado na saída, que se dá ao final do processamento. Tá? O que isso quer dizer? Que a posição do ponto das coordenadas coletadas no terreno vai ser alterada pelo processo estatístico. Já os pontos de cheque, eles não participam desse ajustamento, mantendo a mesma posição que foram inicialmente coletados. Aí é que está. A função deles é comparar o mesmo ponto coletado em solo e na imagem e atestar a discrepância. Aí é que a gente vai saber a acurácia ou o erro da imagem em relação ao terreno e o nível de confiança do projeto. Beleza? Dessa forma, não há como atestar que seu ponto ou que seu produto é acurado, ou seja, o quanto que ele é confiável, se você não utilizou os pontos de cheque ou pontos de verificação. Certo? Uma coisa que sempre perguntam para a gente também, que tem relação com a topografia, mas que é ampliado para tudo aquilo que a gente consegue produzir com drone, é a diferença entre MDT e MDS. Vamos lá, o produto básico gerado no processamento das imagens é o MDS. Para gerar o MDT, é necessário realizar uma filtragem dos objetos acima do solo, como árvores, prédios, pessoas e por aí vai. Inúmeras vezes nós já presenciamos projetos apresentados por outras empresas, por outros profissionais, com curvas de nível com base no MDS, né? E isso é um grande erro. Isso é um erro grotesco, na verdade.
porque a curva de nível apresenta uma declividade do terreno e não pode representar os objetos acima desse terreno. Então, por favor, tomem cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte a gente vai falar sobre algumas verdades, né? Foram perguntas, mas como nós apresentamos como mitos e verdades, uma verdade é que a operação em campo pode ser realizada apenas com um homem. Isso financeiramente e tecnicamente é muito bom, principalmente para precificar o seu produto. Diferente de uma equipe topográfica, dependendo do projeto, é interessante e pode-se trabalhar com apenas um homem em campo. É possível trabalhar toda a operação apenas com um homem em campo. Ele pode planejar o voo, dirigir o carro até o local, montar equipamento, decolar, acompanhar o voo, pousar e retornar para o escritório e fazer o processamento. Isso é uma verdade para alguns tipos de voos. É necessário um observador, mas para boa parte dos levantamentos não se precisa desse observador. Como a gente sabe, o foco da tecnologia é a praticidade. Então, devido a grande parte das operações serem realizadas de forma automatizada, a necessidade da intervenção humana é muito pequena, é quase inexistente. Uma outra verdade, e aí a gente vai ver isso hoje na parte de geologia, é que os produtos são mais detalhados que a topografia convencional. Isso é uma verdade. O mapeamento de terrenos ocorre através de produtos coletados através do mapeamento do terreno em si. Na topografia, é necessário ocupar cada ponto para coletá-lo, né? A gente sabe que, por exemplo, um GPS geodésico ou com estação total, nós precisamos coletar, ocupar cada espaço, negativo ou positivo, ou quebra, ou rio, ou riacho, enfim. A gente sabe que a gente precisa ocupar local por local para representar ele, no final das contas, depois que a gente baixar os dados. Já na fotogrametria, isso é feito de forma remota. Cada pixel na imagem torna-se um ponto com uma coordenada conhecida no terreno. Dessa forma, a quantidade de pontos coletados com a fotogrametria é extremamente superior à topografia. A gente tem um case técnico aqui, que uma mesma área que a gente coletou 800 pontos num passado recente, também, através da topografia em solo, nós tivemos 150 milhões de pontos só no tie points. Tá? Então, tipo, é uma quantidade enorme de pontos, é extremamente discrepante em relação à topografia convencional. Devido à quantidade desses pontos serem maiores no terreno, será bem mais representado naturalmente, ou seja, ele terá uma definição mais próxima da realidade. E a gente ainda tem a opção de processar os dados e ele retornar não só os pontos em XYZ, mas as cores que são representadas no terreno, em RGB, né? Bom, outra verdade, e é uma pergunta se é mais produtivo. Isso, a produtividade vai depender diretamente de alguns fatores, mas normalmente sim, que é a autonomia do equipamento, o tempo de voo, para quem trabalha com Phantom 4, Phantom 4 Pro, Advanced ou Mavic, a gente sabe que ele tem um tempo de voo entre 15 e 17 no máximo, dependendo da distância do alvo, do vento e etc., né? Temperatura, essas coisas. A gente sabe que é relativamente pequeno o tempo, dependendo do tipo de levantamento que a gente vai fazer. Mas, ainda assim, o dado levantado, com a quantidade de baterias certas, com a possibilidade de carregar em campo, é extremamente superior, né? Outra coisa é a câmera utilizada, né? Quanto maior a resolução em megapixels, maior o tamanho da imagem que vai ser gerada e, consequentemente, maior a área que será coberta. Altura de voo, quanto mais alto o voo, maior a cobertura e menor o detalhamento, a gente sabe disso também. E a distância focal, que é relacionada ao tamanho da lente, quanto menor a lente que vai ser utilizada, maior
vai ser o GSD, né, que é o tamanho do pixel no terreno, e, consequentemente, maior a área de cobertura. Passando aqui, uma outra pergunta, se é mais barato. Esse ponto depende, geralmente, também de alguns fatores, né, como o tamanho da área, produtos gerados, tempo de entrega, precisão, nível de detalhamento e por aí vai. Entretanto, por necessitar de apenas de um operador em campo, e por ser mais produtivo, já que necessita de menos logística, né? São menos gastos com mão de obras, despesas de hospedagem, traslado, alimentação, horas, etc., ele realmente acaba sendo mais barato. Na grande maioria dos casos, sim. Esses foram alguns mitos e verdades que mandaram para a gente. No dia a dia, vocês podem mandar perguntas também, na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Na aplicação de drones na fotogrametria ou topografia com drones. A gente espera muito que tenha sido esclarecedor para quem perguntou e para você também que não perguntou, mas que tinha, de repente, essa dúvida também. Bom, vamos continuar agora com a parte de geologia, né? Antes de mais nada, voltando àquilo que eu falei no início, a gente selecionou 2 cases para que a gente possa começar a falar e depois a gente vai voltar àquele processamento que a gente tinha para que a gente possa continuar, né? Um que me agrada bastante, pessoalmente, é esse segundo, LiDAR, veículo aéreo não tripulado ou bússola clinômetro, que o Adam ele analisou a precisão, cobertura e efeitos em modelos estruturais. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, o trabalho dele, vocês vão ver que ele acabou por provar que o drones, né, o AVs, eles têm uma resolução espacial quase 10 vezes maior do que, por exemplo, o LiDAR. Mas antes disso, né, antes de mostrar esses modelos estruturais, etc., além disso, né, a gente acaba não falando de tudo porque a área é muito ampla, pelo menos aqui no workshop a gente não tem como falar, mas uma das coisas que mais chegam para a gente são análises de dados hidrológicos, né? Eles são importantes, muito importantes em quaisquer âmbitos. A gente vai tentar preparar depois um material sobre eles, mas na engenharia, meio ambiente, geociências e até na antropologia, as análises de dados desses dados históricos ou não, gerência de dados e previsão dessa gestão e impactos que poderão ser causados por essa ou outra decisão, dependendo de quem está tomando a decisão também, né? Em uma hora ou outra, na história, isso falando da história da nossa civilização, né, as consequências das mesmas, elas sempre levam a uma gestão de bacia e a grandes informações que a gente acaba por perder ou por deixar de ter da gestão de bacias, seja para estudos geológicos, hidrológicos, hidrodinâmicos, hidrogeofísicos. A gente sabe que é uma área de estudo bastante ampla e eu acredito que alguns de vocês talvez até trabalhem nessas áreas. Então, se vocês trabalham, falem com a gente de repente pode montar um outro workshop. Normalmente a gente sempre fala um pouco sobre os processos hidrodinâmicos nos nossos cursos de drone e drone SIG, mas vocês podem falar com a gente que dentro da medida do possível a gente vai levar algumas informações para vocês. Bom, como eu falei para vocês, nós temos 2 casos que nós avaliamos, que é mapeamento baseado em veículos aéreos não tripulados, em levantamento de geologia de engenharia, considerações para ótimos resultados, e esse segundo que eu falei, na verdade, em primeiro lugar para vocês, porque é um estudo maravilhoso e que pode trazer muita informação e tirar muitas das dúvidas que vocês podem ter. Tá bom?
Bom, no primeiro caso, nesse primeiro caso avaliado, são as informações de veículos aéreos nessa parte de geologia de engenharia e algumas medições que foram realizadas, na tentativa de determinar algumas das principais características geométricas, largura e comprimento das características geológicas e estruturais que foram identificadas no ortomosaico, né? Foram selecionadas algumas informações para análise e articulação dessa articulação bem definida, né? O comprimento e largura foi medido em campo primeiro, né? Antes do levantamento aéreo. Foram medidos em campos e foram encontradas. Aqui embaixo vocês podem ver algumas medições, né? Algumas medições que a gente vai falar aqui, e foram encontradas medições iguais a 0,936 milímetros e 0,034 metros, né? Nesse outro caso aqui. Beleza? Respectivamente, né? Claramente. O comprimento foi medido usando uma fita métrica, né? E o erro nas medições está dentro da casa do milímetro. Então, nós temos duas medições que nós temos erros na casa de milímetros. Depois disso, foi realizado o levantamento aéreo e foi determinada uma largura de comprimento da articulação usando exclusivamente o ortomosaico, né? Então, como não foi direta, foi possível encontrar algumas medidas para realizar a comparação nessa medida de campo, e o GSD dessa imagem estava abaixo, por exemplo, de 0,8 centímetros por pixel. Entretanto, isso não significa que a precisão pode ser alcançada para a mesma medida que foi realizada em campo, né? Já que, por exemplo, depois do processamento do ortomosaico, a largura da junta, que foi definida anteriormente e que está aqui na linha amarela, foi de 0,023 metros. E o comprimento nas linhas azuis e amarelas foi 0,047 metros. Se vocês forem comparar, se for comparativamente com o que foi feito em campo, ele tem um erro para mais, né, em ambas, mas o levantamento, nesse caso, foi realizado a 80 metros. Então, mesmo tendo uma boa resolução centímetros por pixel, nesse caso aqui, não se chegou a uma medição tão interessante em relação a microestruturas. Como a gente conseguiu ver a discrepância de aproximadamente o dobro do tamanho do pixel, né? E para o comprimento da junta, a incerteza ainda é maior. O final da junta pode ser definido em qualquer local ao longo da linha definida, que a gente tem aqui de A e B, e a incerteza aqui é de aproximadamente 24 milímetros, ou seja, de 3 pixels, né? Se a gente for realizar a comparação em relação à resolução em pixels. Ambiguidade do reconhecimento das bordas de falhas, fraturas, o que é a ambiguidade, né? E articulações é amplamente discutido nos estudos de casos e em alguns desenvolvimentos de algoritmos para reconhecimento automatizado dessas juntas, de informações estruturais e por aí vai. Esse estudo que eu estou falando aqui para vocês, ele focou no uso ótimo de vantes para projetos de geologia de engenharia e apresentou um levantamento estrutural de mapeamento geológico como estudo de caso. Bom, o autor realizou uma comparação com pesquisa de mapeamento geológico convencional, né, e falou que há duas grandes vantagens principais para o uso de UAV, de drones, em pesquisa de mapeamento geológico ou mapeamento de engenharia de geologia. O primeiro ele requer significativo menos esforço para mapear uma área do mesmo tamanho ou de um tamanho muito maior em comparação com as técnicas de mapeamento comumente utilizadas.
Nesse estudo específico, ele focou no afloramento ao longo da costa de White House, que havia sido mapeado antes, em 2014, por Mackay, utilizando técnicas de mapeamento convencionais. A menor área pesquisada desse estudo foi obtida por uma informação que ele deixa claro lá no artigo, né? E esta área de aproximadamente, essa área que foi a área alvo de estudo é 3 vezes maior do que a área apresentada por Mackay, por exemplo. Entretanto, demorou cerca de um quinto do tempo necessário para Mackay, em 2014, realizar esse mapeamento. Essa publicação ela é de 2018, né? O que é interessante aqui é levar em consideração as duas informações que ele traz para a gente. A primeira informação é que, para micromapeamentos de juntas e outras coisas que ele leva a informação inicialmente para a gente aqui, o que eu primeiro apresentei para vocês, isso acaba sendo ineficiente. Ele fala que a 80 metros de altura, com a sobreposição que ele fez, na verdade, até algumas informações ele deixa a desejar em relação à sobreposição, o nível de processamento, e dentre outras coisas, mas ele deixa claro que para ele não foi interessante o micromapeamento a partir de geração de ortomosaico. A segunda coisa que ele deixa bem claro para a gente é que, para esse tipo de mapeamento, ou para mapeamento geológico em geral, quando você vai realizar o mapeamento em relação aos métodos convencionais, mapeamento geológico de semidetalhe, é muito mais rápido, a produção é muito maior e a área também é muito maior. Isso é interessante para que vocês possam pensar em relação ao mapeamento complementar, aquele que vocês já realizam de maneira mais tradicional, mais convencional, porque acaba sendo financeiramente o valor do levantamento se torna mais viável. Parte desse levantamento você pode fazer em escritório, sem perder informação, a não ser que seja microinformações, né? Como a gente viu, são informações milimétricas, e a produção e entrega dos dados acaba sendo muito maior, né? Não retirando toda a importância do mapeamento de campo, mas hoje a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar em vários tipos de mapeamento com câmeras infravermelho, vermelho próximo, hiperespectral, multiespectral, que de repente pode ajudar substancialmente no mapeamento de algumas zonas ou no mapeamento de fraturas e microfraturas em um voo muito mais baixo que aquele que eles informaram a gente aqui que eles fizeram, né? Por exemplo, nós temos voos aqui na Dronival que a gente realizou a 20 metros, que nós temos resolução abaixo de milimétrica, abaixo de 1 milímetro. Então, a gente consegue ver VUGs e medir VUGs e informações que normalmente a gente só conseguiria ver em campo. Então, é uma possibilidade, tanto em mapeamentos planimétricos ou planialtrimétricos, quando vocês têm que mapear alguma estrutura de colapso, dolina, alguma escarpa, enfim, isso é interessantíssimo para mapeamento geológico, tanto se você for consultor, ou se você for diretor de uma empresa, ou se você for ou se você é só o geólogo, um dos geólogos dessa empresa, mas que pode realizar a utilização desses dados para que você possa adiantar o seu trabalho, para que você possa levar a tecnologia para aquela área e para aquela empresa que você está. Tá bom? E a gente vai deixar os links dessas publicações aqui no YouTube, também lá no Instagram, no Facebook, para que vocês possam dar uma olhada
Esses links já levam a outros links de outros tipos de mapeamento que já foram realizados para terras raras, ouro, ferro e outros tipos de depósitos que vocês podem se beneficiar bastante. Tá bom? A gente não vai adentrar muito, primeiro porque não é o foco, e segundo porque nos nossos cursos a gente já fala bastante sobre isso de forma bem direcionada para os alunos que a gente tem mentoria. Tá? Bom, no segundo exemplo, foram imagens adquiridas por um veículo aéreo não tripulado para gerar o afloramento virtual usando a fotogrametria tradicional, a fotogrametria digital. Esse tipo de levantamento foi utilizado para comparação com LiDAR e dados de campo para avaliar a qualidade das reconstruções por Structure from Motion, ok? Que é o nosso TSM, beleza? Bom, seguinte, existe um grande mérito em usar veículos aéreos não tripulados para mapeamento geológico e estrutural, que é o ortomosaico produzido, que ele vem para a gente georreferenciado. Mas, além disso, as informações em 3 dimensões são fantásticas, desde que você utilize também o que a gente falou logo no início da aula, pontos de controle, pontos de check, principalmente para georreferenciar esses dados em 3 dimensões também. A gente precisa disso. Né? A falta de identificação e caracterização de muitas características geológicas e estruturais acaba sendo motivo de retorno para campo. Isso gera mais gasto, isso gera mais custo, não só custo em relação a valores, mas custo em relação à entrega de trabalhos. Isso pode variar desde consultoria a minerações até para você que é estudante de pós-graduação, de graduação ou estudante de nível técnico que tem que mapear certas áreas. Tá bom? Embora nesse estudo seja possível identificar tipos de características que a gente vai falar um pouco mais aqui para frente, existem grandes possibilidades e oportunidades de adensar e de gerar até maiores conteúdos a partir desses dados que foram gerados por esses 2 autores que nós selecionamos para apresentar para vocês. Beleza? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um hillshade desse lado esquerdo, onde a gente tem a localização desse afloramento e mais algumas informações de imagem aérea e uma imagem oblíqua aqui, com algumas informações que vocês vão encontrar somente lá na publicação dessa pessoa. Já aqui, a gente tem algumas informações que são bastante interessantes, que são a localização e morfologia dessa área de estudo. Primeiro, mapa de levantamento local de estudo com modelo digital de elevação ortorretificado, localização das estações de pesquisa e extensão do afloramento virtual, inserção mostrando a localização regional do local, com a parte sombreada, né, naquela primeira imagem que a gente mostrou. A gente tem um mapa estrutural e sumário das feições, com algumas informações que vão estar somente presentes lá na publicação dessa pessoa. E a caixa sombreada anteriormente, essa daqui, ó, essa caixa sombreada aqui, ela fala exatamente da área de interesse que foi objeto desse mapeamento. Beleza? Bom, esse mapa aqui, esse outro dado aqui, ele fala dos dados que foram levantados e dos resultados obtidos. Tá? Primeiro, a gente tem a fotografia com nuvem de pontos densa, isso numa visão norte-nordeste, em relação à posição da câmera, tá? Nesse mapa desse levantamento específico. E a gente tem uma imagem de satélite da área de estudo com formato virtual de LiDAR,
que foi corregistrado para delineamento de retirada de brancos, e a caixa de inserção correspondente à área das linhas que são utilizadas para quantificar a variação ao longo do strike, representado pelos traços brancos também. Bom, aqui a gente tem algumas informações que são interessantíssimas. Quanto maiores essas elipses, maior o nível de erro encontrado no mapeamento em si. Esse tipo de mapeamento foi muito interessante, apesar dele ter sido realizado, basicamente, grande parte de maneira manual, e a intenção da tecnologia ela acaba sendo otimizar, se a intenção da tecnologia acaba sendo otimizar esse tipo de mapeamento, é interessante a utilização desse tipo de mapeamento, mas de forma automatizada completa, né, para que o piloto ele não tenha que movimentar o drone, mas só realizar o planejamento de voo e obter as informações. Isso é muito interessante porque, com base nesse levantamento, a gente está validando, nós estamos validando um levantamento e uma metodologia que é nossa, que teve uma acurácia um pouco maior que essa publicação dessa pessoa e que nós utilizamos e repassamos para os nossos alunos dentro do nosso treinamento também. Uma das grandes especialidades nossas são mapeamento em 3 dimensões, e aí da parte geomorfológica, seja lá qual for. Para você que necessita, se você é da mineração, se você é da geologia, se você é da ambiental, se você é da topografia, se você é da engenharia, com certeza você pode se beneficiar muito, tanto do levantamento tradicional, dessas informações, porque nós temos muita experiência nisso mesmo, tanto isso quanto a parte de mapeamento e modelagem em 3 dimensões. Mapeamento em 3 dimensões muito provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque a metodologia realmente é nossa. Em breve a gente, inclusive, vai publicar isso e vocês também vão poder se beneficiar de algumas informações até que a gente não traz para o curso, mas que vai estar nessa publicação. Bom, para finalizar essa parte de apresentação de slides, a gente não podia deixar de falar na modelagem geológica, né? Para quem já trabalha em modelagem geológica, sabe que essa feição triangular, normalmente utilizada no Leapfrog Geo, no Surpac, no Datamine, no Macromine, em outros programas por aí, ele vai definir, quanto menor o triângulo, né, o nível de detalhamento daquela topografia, daquilo que a gente acabou levantando. Isso é interessante por quê? Porque mais e mais pessoas acabam procurando, principalmente na mineração, na modelagem geológica em si, mas na mineração, esse tipo de informação para plano de fogo. Eu já falei ontem sobre isso, mas falando um pouco mais sobre o plano de fogo, isso é interessantíssimo, porque uma vez que você realiza esse levantamento e você consegue realmente quantificar o quanto de minério você tem, ou minério e estéreo-minério, e em cada plano de fogo, você realizar esse mapeamento mais uma vez, sem a necessidade de uma equipe de topografia estar diretamente ligada à mineração, mas uma pessoa ou um consultor, um só consultor, que vai passar menos tempo, que não vai precisar parar a mineração, operação e etc., isso é muito interessante, porque semanalmente, se o seu plano de fogo for semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, o plano de fogo, você vai poder tanto ter estrategicamente e financeiramente as informações dessa questão do depósito que vocês têm. Isso seja que tipo de depósito for. De minério industrial a outro qualquer que você queira extrair. Mesmo indo de ornamental a outros tipos de mineração, como minerações de ferro, de ouro, de terras raras, enfim, qualquer tipo de
mineração que você trabalha. Isso também, claro, ligado à modelagem geológica, para pessoas que são consultores, que trabalham licenciando essas áreas, que tem que fazer o cálculo de reservas, que tem que mandar para o DNPM ou ANM hoje. É muito mais interessante do que você realizar um triângulo e fazer uma medida a partir de base do triângulo, que a gente sabe que muita gente ainda faz assim, né? E que o Brasil hoje está se organizando para não aceitar mais esse tipo de medição de qualquer jeito, não é não? Enfim, isso aqui foi para mostrar para vocês que é possível. Eu vou mostrar umas coisas, vou mostrar isso aqui no próprio Agisoft para vocês um pouquinho. Vou mostrar uma técnica que a gente utilizou no outro mini curso, que a gente utiliza bem mais dentro do curso de SIG Drone e do curso completo de drone também, mas vou mostrar para você que ainda não viu esse tipo de análise que a gente realiza também no ArcGIS e que pode ser realizada no QGIS também. Tá bom? Então vamos lá. Bom, galera, mostrando para vocês aquilo que eu acabei mostrando lá na apresentação, esse é o nosso triângulo. Para quem ainda não está familiarizado, quando a gente realiza o cálculo de reservas de um depósito, a gente sempre tem deve ter essas informações junto com a informação topográfica, né? A informação daquilo que a gente pagou para ter, porque aqui onde a gente tem a topografia, a gente vai ter alocado os furos de sondagem, isso seja rotativa, RC comum, DDH, enfim, seja lá qual for o seu tipo de sondagem, ela vai estar descrita e vai estar em furos. Depois que a gente faz isso, a gente monta um bloco e estima a quantidade de minério, nesse caso ainda na área de pesquisa, para que a empresa ela possa ver a viabilidade da implantação de uma mineração, né? Isso é básico para o pessoal da geologia, engenharia de geologia e geologia de engenharia e engenharia de minas, tá? Aqui é interessante também, porque nesse caso a gente consegue mapear algumas fraturas e algumas falhas existentes nessa pedreira onde a gente mapeou, que é objeto desse estudo nosso. E nós realizamos outro tipo de mapeamento aqui para vocês darem uma olhada em como fica mapeado e bem amarrado, nesse caso do software Agisoft. A gente utiliza o PhotoScan, mas existe o Agisoft Metashape também, tá? Isso levando em consideração que a gente está realizando esse mapeamento e todos os mapeamentos posteriores em um processamento em baixa, né? Em baixa qualidade. Quando a gente realiza em alta, na verdade, por triângulo, a área por triângulo aqui é 10 vezes menor. Então, a gente vai ter uma informação com um nível de detalhamento muito grande. Tá bom? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui possíveis dentro dessa área de mapeamento. Isso aqui foi o ortomosaico que a gente criou ontem. O que a gente vai fazer aqui é clicar com o botão direito no ortomosaico, vir nele e exportar o ortomosaico, exportar em JPEG, TIFF, PNG. O sistema de coordenadas vai ser o mesmo. A gente vai lá para a pasta de minicurso, topografia, drone, etc. E vai criar uma pasta com o nome ortomosaico. Certo? Vamos colocar só o nome orto e deixar o programa salvar esse ortomosaico para a gente ver só mais uma coisinha no ArcGIS. Vou mostrar para vocês, a gente vai sair, que se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar para a gente, que aí amanhã a gente responde antes da aula. Amanhã a gente termina a parte de meio ambiente e a partir depois dessa parte de meio ambiente, na sexta-feira a gente vai ter uma masterclass falando um pouco um pouco mais sobre essas áreas, e a gente tem uma super novidade para vocês. Quem participar, inclusive, vai ter uma novidade e mais um bônus a partir dessa novidade. Beleza? Não perde, não. Então,
Então, a gente exportou aqui. Então, vou vir para o ArcGIS. A partir do catálogo, eu vou importar esse ortomosaico. Então, vou vir em Folder Connections. A gente vai mapear aqui o disco local C, né? Mini curso. Então, ele vai ser mapeado aqui no ArcMap. Vamos lá no projeto, ortomosaico, ele vai estar aqui, a gente vai pegar e arrastar ele para cá, tá? Eu vou só acertar a visualização dele aqui. Acho que standard, percent clip, mínimo máximo. Não, percent clip vai ser o melhor mesmo. E a gente vai fazer uma coisinha aqui. A primeira, para quem já conhece, já acompanha, vamos pegar aqui o draw, essa toolbar, pegar um retângulo e demarcar um retângulo aqui, tá bom? Vamos fazer, a área já é pequena, mas a gente vai fazer numa área menor ainda, para que não demore muito para a gente e para vocês também, principalmente. Então, a gente vai vir aqui e vamos cortar. Para isso, a gente vai lá na opção Window, Image Analysis. Vamos alocar ela aqui. Clicamos na ortofoto. O dado tem que estar selecionado e a gente vai aqui em Processing e clicamos nessa opção aqui, Clip. O que a gente fez aqui? A gente selecionou apenas uma área para realizar essa análise, tá? Para quem não conhece ainda, por favor, vocês acessam lá no YouTube, tem um curso de SIG Drone que vai ajudar vocês nisso, tá bom? Mas antes disso, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar que a gente esclarece sim, sem problema algum, tá? Então vamos lá, a gente tem uma área muito menor para ser analisada e uma das coisas que é muito interessante de trabalhar nesse caso em RGB, são informações que a gente pode extrair a partir das DNs, né, dos digital numbers que são gerados por esse RGB. Se vocês ainda não conhecem, ou se já conhecem, eu vou passar por isso mais uma vez para vocês, que são os digitais numbers de cada informação. Se eu clicar aqui, por exemplo, onde vocês estão vendo, eu vou ter um digital number. Puta que pariu. Um digital number muito diferente desse próximo ao afloramento, por exemplo. 130, 136, 137, 63, 54, 59. Se vocês forem ver as diferenças entre solo, afloramento, tipo de dado geológico, vocês vão ver que existe uma diferença muito grande, tá? E para esse tipo de mapeamento, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Image Classification, tá? Para que a gente classifique esse dado a partir de uma análise baseada em clusterização. O software vai utilizar um algoritmo de máxima verossimilhança baseado no digital number de cada informação e vai resultar em um raster que pode ser transformado numa feature class, num shapefile, e que você pode trabalhar tanto em 2D quanto em 3D. Tá bom? Então, a gente vai aqui. Primeiro, ela está mapeada como clip, ortho, TIFF, certo? Depois a gente vai na opção Classification, seleciona o ISO Cluster para realizar essa clusterização dessas informações que a gente está querendo obter. Ela vai abrir a opção com o ortomosaico já selecionado. Você só vai selecionar o número de classes. Nesse caso aqui, a gente vai selecionar 8 classes, baseados nos digital numbers, que a gente já mapeou previamente. É interessante que você faça isso antes de realizar a clusterização. E aí nós vamos na opção que vocês estão vendo aqui após a opção de cancelar. Vamos trabalhar a extensão desse processamento.
e vamos apontar para a extensão da área que nós estamos mapeando. Para isso, a gente vai procurar a opção Clip _ Ortho e o Snap vai ser a mesma coisa, dando OK. Beleza? No final, você vai clicar em OK e deixar o programa, a ferramenta realizar a análise desse dado que a gente acabou de gerar, que a gente acabou de solicitar para que ele gere, tá bom? Bom, na finalização da análise, a gente já tem as informações que nós solicitamos, e se vocês notarem, a região onde nós temos fraturas e as falhas bem marcadas, ele está sendo mapeado. Se a gente colocar isso em um nível de display e transparência, a gente vai ver o mapeamento exatamente dessas seções, nesse nosso caso, dessas seções que nós solicitamos, assim como o mapeamento dessas zonas onde a gente tem solo e outros tipos de informações geológicas ao longo dessa pedreira. Bom, sobre o ArcMap é isso. A parte de geologia eu acho que a gente já conversou um pouco, além das experiências e daquilo que vocês trabalham, né, naturalmente. As dúvidas vocês podem mandar para a gente, que a gente pode, amanhã, antes de gravar a última parte do workshop, esclarecer sobre a parte de geologia, sobre a utilização de câmeras multispectrais, hiperespectrais, enfim, sobre digital numbers e aquilo que vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar, que antes da aula do webinar de amanhã, do workshop de amanhã, a gente esclarece para vocês. Beleza? Obrigado. Mais uma vez, um abraço e até amanhã.